agora para falar sobre uma outra sessão que também foi muito interessante que tivemos nesse último dia da conferência Solar 5. Antes de irmos mesmo no assunto que queremos falar, no caso da conferência, deixa eu falar-vos um pouco onde é que estamos. Nós estamos no escritório do pastor Joaquim Rick, o pastor da igreja local em que por acaso eu sou membro, e é o meu pastor que é pastoreado por Martin Lloyd Jones. E deixa-vos contar um segredo: que temos aqui atrás são as 95 teses escritas por Martinho Lutero na língua original. Pronto, nós queremos falar sobre algo muito mais interessante, que é a religião tradicional africana. Nós já vos mencionamos sobre qual é o tema e acreditamos que foi um dos assuntos muito importantes, e o João vai falar mais sobre isso. E pronto, o que é que tens a nos dizer quanto a isso? Mais uma vez, olá pessoal. Olha, foi algo muito interessante para mim, porque quando estamos a falar sobre o avanço do Evangelho no contexto africano, uma das coisas que nós estamos acostumados é rapidamente correr para o Evangelho da prosperidade, ok? Claro que é um Evangelho não bíblico, mas às vezes nos esquecemos a influência da religião tradicional africana. Então acho que a sessão de hoje chamou-me muita atenção e foi algo que nós precisamos realmente entender o contexto onde nós estamos a servir. Por quê? Porque muitas das vezes as coisas que nós estamos a ver, né, nas igrejas que estão a pregar a teologia da prosperidade é uma grande influência da religião tradicional africana. Estás a perceber? Por exemplo, né, se nós estamos a falar sobre doença, né, um cristão não pode estar doente. É aquela ideia de que coisas más só vêm do inimigo. Okay? Em outras palavras, Deus não é soberano para permitir um santo a sofrer. Então, acho que esta sessão foi muito boa, e eu gostaria de encorajar os irmãos, aqueles irmãos que já estão a servir na capacidade de pastores, missionários, estão neste trabalho de plantações de igrejas. Eu gostaria de desafiar aos irmãos que vamos fazer uma boa análise da influência da religião tradicional africana nas vidas das pessoas onde nós estamos a servir. Então, isso é algo que foi muito bom para mim, porque nós precisamos de pregar o único e verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo, mas ao mesmo tempo nós devemos estudar, né, o local onde nós estamos a servir e a realidade da religião tradicional africana, e por isso que, por causa dessa influência, nós estamos a ver em igrejas sincretismos. Então para mim foi muito bom, e graças a Deus por essa oportunidade. Boa. E enquanto falavas, eu estava aqui lembrando sobre aquilo que Paulo diz em Coríntios, no que concerne tomar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. E você não tem como tornar cativo pensamentos obedientes à pessoa de Cristo Jesus, ao menos que você entenda o que é que a pessoa pensa. São daqueles que gostam de pensar que não tens como você se você não desfazer a ideia da pessoa pelo ponto de vista da pessoa, no caso o seu background, aquilo que a pessoa tem como crença de forma interna, ou seja, vou desfazer e refazer da melhor forma. Se você não entender a motivação que faz com que a pessoa afirma o que afirma, infelizmente vamos ter evangelhos assim, ou seja, vamos ter uma pregação pouco frutífera, vamos ter um trabalho, sei lá, muito vazio. Você ao falar, por exemplo, com um americano, ou falar com um europeu, ou falar com um africano, você tem que ter em mente que eles vivem diferentes realidades e que levam as coisas de uma forma diferente. Falar do secretismo ou do misticismo em si, dentro do nosso contexto, é muito, mas muito importante, porque de forma inconsciente a gente abraça princípios que são incutidos na nossa mente desde tenra idade. Desde que, a saber, uma divindade apenas deve causar benefício ao próprio homem. Estás a ver? Então, quando a gente entende
que, na verdade, o soberano Deus, que é soberano sobre o mal e até sobre o bem, ele pode usar o mesmo, ele usa muitas das vezes o mal para poder mudar o seu povo, porque ele está mais interessado na nossa santificação do que no nosso ganhar o pão, se vamos dizer assim. Então, é muito importante que a gente de facto tenha isso em mente e com sabedoria possamos, né, levar o Evangelho, porque afinal de contas, crer também é pensar.